MS Dia Preview, informação até você. Meu convidado dessa edição é ex-vereador, foi presidente da Câmara e por conta dessa condição chegou até a assumir a prefeitura na sua cidade. A minha conversa é com o empresário, contador Ilson Pérez de Souza. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo. É sempre, o MS Dia, quando ele foi criado para retratar bem o interior. Depois abandonou isso um pouquinho, ficou nessa estratégia do podcast, né, tal. Mas é sempre bom quando a gente pode conversar com alguém do interior, e o senhor é bem do interior, né, porque é de Carapó e mora em Sidrolândia e conhece muito bem essa força do interior de Mato Grosso do Sul, do empreendedorismo, da política e tudo mais, né, e tem uma experiência política vasta que poucos têm, né. Seja bem-vindo, Ilson Pérez. Presidente Ilson Pérez, para muitos aí em Sidrolândia, que lembram da época que o senhor foi presidente da Câmara, e foi também prefeito, né? Hoje, olhando para trás, qual que é o balanço que o senhor faz da política, do tempo que o senhor esteve envolvido na política, e hoje até hoje é também, né? Que muita gente às vezes até leva a demanda para o senhor, mesmo não estando no mandato. Ô Danilo, que prazer, né? Revê-lo, né? Satisfação mesmo, faz tempo que a gente não se via pessoalmente, só falávamos por zap, por telefone mesmo. Prazer estar aqui, eu acho que essa entrevista já era para a gente ter feito há um bom tempo atrás, né? Mas aí veio a pandemia, toda aquela situação que todos nós conhecemos, e o dia a dia da gente é corrido, né? A gente acaba deixando para outra oportunidade. Aí houve o convite agora, por sua parte novamente, e eu falei, não, dessa vez eu não vou me furtar não. Vou lá prestigiar o nome do meu amigo Danilo e falar um pouco, né, da nossa história, né? Desde quando eu cheguei a Sidrolândia, depois como eu entrei na política, acho que o objetivo, o foco seria isso aí. O senhor vai para Sidrolândia em qual ano? Danilo, eu cheguei em Sidrolândia em 95. Então você acompanhou todo o crescimento da cidade para ser essa potência que é hoje. Exatamente, cheguei bem quando ali estava havendo a mudança, né? Eu digo assim, estava havendo a virada de chave, vamos dizer assim, né? Na questão do crescimento da cidade. Em 95 eu vinha trabalho, eu era funcionário do Banco Bamerindos, era gerente, vinha assumir a agência de Sidrolândia, né, com 31 anos de idade, né, para aquela época, 31 anos para você assumir uma agência era uma coisa que as pessoas achavam que eu não estaria questão, preparado por conta da idade para assumir uma responsabilidade. E o gerente do banco desse tamanho é uma autoridade na cidade. Eu já era gerente na cidade de Douradina, né? E de lá eu fui transferido para a agência Sidrolândia. Aí começou a minha história em Sidrolândia. Em 95, cheguei em Sidrolândia, eu fiz aniversário dia 4 de fevereiro, dia 5 eu assumi a agência em Sidrolândia e fiquei na agência de Sidrolândia, eu fiquei 6 anos e meio como gerente titular da agência de Sidrolândia. Depois eu me desliguei do banco. Aí foi aonde que começou a minha história na questão política, né? E vale lembrar que até então a gente não se envolvia muito porque o banco tem uns impedimentos nessa questão política partidária. E né? Tem muita gente que sai da vida de banco e vai bem na política, né? Porque a vida de banco ela é uma vida de relacionamento, né? Você tem que saber conversar, saber dizer não, saber dizer sim. Totalmente, Danilo. Acho que não tem muita O Sérgio diferença. de Paula foi de banco também, não foi? O Sérgio de Paula foi no banco. Que hoje é o maior estrategista. Lá de Dourados, se não me engano, Banco Nacional Dourados ou Cruzeiro do Sul Dourados. Se não me falha a memória que o Sérgio é dali. E aí eu cheguei em Sidrolândia, nesse ano 95, comecei uma carreira, né, de funcionário, de gerente de uma agência bancária, que era um banco forte, né, que depois, aí em 97 houve a fusão. Do HSBC, né? O HSBC comprou o Bamerindos e virou HSBC e eu fiquei também mais 3 anos como gerente da agência HSBC, onde eu pude ter uma oportunidade de um conhecimento de uma empresa organizada, metódica e que me ensinou muito, me ajudou muito nessa questão também. Aí, por exemplo, assim, a vida de banco te dá essa questão do capital social, né? Capital político, de conhecer muita gente, de saber acompanhar o crescimento da cidade de perto, né? E de perto sob o olhar de alguém que está na vida financeira da cidade ali. Somado a isso, você tem a expertise de um contador também, que é a tua área de formação. Sim, né? Exatamente. Depois vem o convite para ir para a política pelo senhor aliar essas duas questões, né? O pragmatismo
da questão do contador, que é o que é essencial para você realizar na vida pública, né? na política de verdade, nessa política antipolítica de hoje em dia, e a questão do relacionamento, de saber lidar com todo mundo. Como que foi também ter recebido esse convite? Quando que ele acontece para o senhor? De falar assim, Wilson, você tem que ir para a política, precisamos de você. Como que aconteceu isso? Que eu mesmo, estando na vida privada, eu sempre mantinha um relacionamento muito próximo com a comunidade. Isso eu falo em todos os sentidos, todos os aspectos, das entidades, da igreja também, né? Da igreja, das instituições sem fins lucrativos, Lions e outras, associação comercial. Eu estive muito próximo, eu queria estar por dentro, eu queria me inteirar de tudo que acontecia dentro da cidade, até porque o banco também exigia isso do seu gerente titular. O gerente titular, ele tem que participar ativamente da vida da cidade, seja social, seja participativa, voluntária, enfim, filantrópica. Ele tem que estar presente até para conhecer, relacionar, porque na verdade tudo é relacionamento. Feito isso, quando eu saí do banco, 2 anos após a minha saída do banco, eu recebi um convite para me filiar ao partido político. Eu fui lá e me filiei. Quando eu me filiei, claro que despertou o interesse dos dirigentes partidários da época. Acho que o Will Pérez tem um potencial aí de ser um candidato a vereador, né? E claro que eles estavam analisando, né, o perfil de algumas pessoas lá. E entre elas... Ainda mais numa cidade onde é muito polarizada, né? Muito polarizado. Os dois times ficam sempre de olho. Sempre foi polarizado e continua, tá? Aí, um desses lados, certo, vinha me monitorando, vou fazer o convite para o Pérez. O Pérez saiu do banco agora, faz 2 anos, ainda não foi embora de Sidrolândia, porque eu tinha a oportunidade de ter ido para outra cidade, ou ter voltado para minha Carapó, ou uma outra cidade, até conheci outras cidades. Mas eu voltei e falei, não, vou ficar por aqui mesmo. Acho que como eu estou bem relacionado aqui, eu vou conseguir. Aí, nesse intermédio, eu montei a minha empresa, né? Aí eu comecei lá com essa empresa. Aí eu montei essa empresa, aí eu me credenciei à operadora Vivo, né? Passei a ser um representante da Vivo. Foi o primeiro da cidade, né? Foi o primeiro. Foi logo ali que houve a fusão das operadoras, né? Eu não lembro como é que chamava a operadora antes. Aí virou Vivo, depois aí veio a Claro e depois veio a TIM e tal. Mas eu me credenciei a Vivo na oportunidade. E ali eu fui despertando interesse de algum partido político, né? De pessoas que militavam na política. E tinha eu como assim, uma pessoa que tinha perfil para ir para a área política e possivelmente candidato. No fundo, depois o senhor se torna vereador, muito bem eleito, né, e faz um bom trabalho. O vereador ele tem que ser craque nisso, né? Em ter essa conexão com gente, com as pessoas, e também saber lidar com esse controle de demandas, que ele vai só escalando durante o mandato, né? Inclusive já começa até na campanha a petição sem fim, né? Às vezes até pedidos que o vereador não tem como resolver, né? Ele tem que explicar para isso, né? Ele tem que explicar sempre, olha, isso aqui não é comigo, mas eu vou tentar te ajudar, tal. Então, aí o que acontece? O que aconteceu? Despertou esse interesse de dirigentes partidários, me fizeram o convite e de pronto eu aceitei o convite e já fui direto uma disputa de vereador. E eu tive não sei se é sorte, competência, de ter sido eleito na minha coligação em primeiro lugar. Já no primeiro... Na primeira vez que concorre. Eu me filiei ao PSDB e naquela oportunidade nós fizemos 2 vereadores e eu fui o mais votado do partido. E fiquei já na primeira disputa minha, 5 de 11, eu fiquei em 5º lugar dos 11 eleitos. Então eu fiquei ali por ser na primeira, né? Fiz um trabalho de 4 anos, fui para a reeleição. A primeira eleição minha eu fiz 454 votos. Fui o mais votado do PSDB. Fui eleito. Reeleição, primeira reeleição minha. Aí eu dei um pulo. De 454 fui para 723 votos.
Então ali ficou demonstrado que o meu mandato como vereador, o primeiro mandato meu foi aprovado pela população, tanto é que eu tive... Que é muito difícil isso acontecer. Geralmente você... Ou perde, você fica, né? Ou fica igual. Ou você fica igual ou perde. Eu saí de 454 para 723 votos. Aí eu fui para a reeleição. Assim, sempre pautei o meu mandato em coisas construtivas, né? E também eu não era o vereador da situação. Verdade. Eu era o vereador da oposição, mas na oposição sempre procurei, Danilo, fazer uma oposição inteligente, né? Questões que eu tinha que resolver, eu procurava resolver internamente com o prefeito ou com seus secretários. Feito a solicitada demanda, sendo atendido, eu ia para a tribuna, né? Ou às vezes eu combinava antes com, vou fazer uma solicitação aqui de um atendimento, o senhor me dá a garantia que esse serviço vai ser executado. Porque quem executa é o prefeito, é o executivo, é os seus respectivos secretários. Mas às vezes precisa daquela cutucadinha, né? Precisa. Porque o vereador tem que estar no pé ali. O vereador é o para-choque da administração. Tudo, a comunidade é com o vereador, porque ele é o representante, né? Aqueles 723 votos que votaram em mim, eles, com certeza, eles têm toda a liberdade de chegar em mim e fazer a solicitação e cobrar. Agora, quando eu falo uma oposição inteligente, é uma oposição construtiva, não adianta eu ficar pontuando, malhando, mas também eu não trago nenhuma alternativa. Se eu falo aqui, eu tenho que trazer uma alternativa aqui, se eu estou pensando no município, né? Então, assim, eu pautei meu mandato dessa forma. Aí, fui para reeleição novamente. É mais fácil, é mais difícil. Cada vez que você vai para uma reeleição, é mais difícil, você entendeu? Aí eu fui para o meu terceiro mandato. Mantive ali a minha votação, fiz 459 votos. Fui eleito também o mais votado. Todas essas vezes eu fui eleito o mais votado da coligação. Foi o puxador de voto, né? Como o pessoal fala. Seria o puxador de voto. Aí, nesse intermédio, eu virei presidente da Câmara, por conta de um problema que houve lá com o ex-prefeito Enelvo, e ele teve um mandato, vamos dizer assim, foi cassado, né, ao direito dele assumir, e eu era o presidente da Câmara. Como houve uma nova eleição, eu, como presidente da Câmara, assumi a prefeitura interinamente por 90 dias. Agora, assim, um pouco antes dessa experiência da prefeitura, vencer uma eleição de presidente da Câmara, às vezes é tão difícil quanto vencer uma de vereador, né? Nossa, como que foi essa articulação? O senhor já estava no terceiro mandato, né? Já conhecia bem a casa, mas não é fácil, né? Danilo, assim, como é que funciona? Eu já tinha tido uma frustração, o mandato anterior, que eu tinha uma eleição da presidência da Câmara garantida perante aos nossos colegas. E eu dormi presidente e acordei não presidente. Mas você fica chateado, mas você entende que faz parte do jogo, né? Mas eu nunca perdi a esperança de ser presidente da Câmara. Aí eu falei, se eu me reeleger agora, eu vou trabalhar diferente. Aí eu me reelegi, aí eu coloquei meu nome à disposição novamente, e nós elegemos em 7 dessa coligação. Era 7 de 13, né? 13 vereadores, né? Hoje são 15, né? Hoje é 15. 7 de 13. Aí eu comecei a articular dentro desses 7 votos, colegas de coligação que foram eleitos. E eu consegui, com o meu voto, fechar 4 votos. Aí foi aonde que eu apresentei para os dirigentes lá do partido, e até para o ex-prefeito Enelvo também, que eu gostaria de ser o presidente da Câmara e que eu, por questões, eu acho até de mérito, dessa vez seria a minha oportunidade. Porque eu já tinha batido na trave lá atrás. Na primeiro mandato, ao invés de eu ser candidato a presidente, mas eu era inexperiente na política, eu abri mão, aí eu fiquei de primeiro secretário, depois eu fui vice-presidente na gestão do Nelson Feitosa, e eu entendia que aquele momento era a minha vez, por mérito, por fidelidade, por várias outras
A construção, né? Construção. De uma trajetória. Né? A trajetória. E eu construí isso, Danilo. Dos 7 eu consegui construir 4 comigo. 3, mais eu 4 votos. Aí onde eu apresentei para o senhor Enel, na época, e para a diretoria do partido, não lembro se era o senhor Ari, o presidente do PSDB na época, e aí culminou que eu tive o apoio dos 7. Aí eu virei, de fato, o candidato daquele grupo de 7 vereadores eleitos naquela oportunidade. Ou seja, já saía vencedor daquele grupo. Já saía. Não precisa além do voto adversário. Só que isso não garante ainda. Não garante. Aí na última hora tem a surpresa. Vem toda uma construção, vem todo um assédio do outro grupo em cima de alguém daquele grupo que nós tinha fechado, né? Mas o pessoal foram muito fiel com que eles realmente comprometeram lá. Não precisou assinar documento, não precisou fazer nada. Tem eleição de Câmara que até sequestra um vereador para ele não aparecer, não votar, porque é mais difícil, né? Um colegiado pequeno, né? Tem umas histórias desse sentido. Graças a Deus nós nunca tivemos isso. Não precisou assinar renúncia. Eu sei de história que a gente assina renúncia e deixa lá a carta de renúncia. Se caso eu não votar, nós não tivemos nada disso. Aí eu fui eleito presidente da Câmara, e nesse intermédio, até então, quando eu fui eleito presidente da Câmara, a gente nem sabia até ainda que, né, teria a eleição suplementar. Porque teria a possibilidade de recurso, né, ainda, né, mas realmente não teve jeito. Houve a eleição suplementar daí, aonde que nós elegemos o senhor Ari Basso. E mantivemos o mesmo vice do Enel, que era o Dr. Marcelo, que era vereador, foi eleito vice do Enel. Foi vereador junto com o senhor, né? Foi vereador comigo, médico, pediatra, meu amigo até hoje. Aí ele foi vice do Enel. Como nós fizemos a presidência da Câmara, foi feita uma articulação para o senhor Ari virar o candidato. O senhor Ari virou o candidato e manteve o vice, que era o Dr. Marcelo, que eu acho que se fez justiça no momento, naquela oportunidade. Se fez justiça, porque ele tinha ajudado o Enel a ganhar a eleição, não foi possível assumir, nada mais do que ser justo ele continuar como vice do seu Ari. Então ele foi vice e foi eleito. O seu Ari foi eleito naquela oportunidade. Aí quando acabou a eleição de prefeito suplementar, eu voltei para a Câmara, assumi o meu mandato de presidente da Câmara, concluí o meu mandato, que era 2 anos. Agora, nessa experiência de 90 dias, 90 dias que a cidade estava sob uma certa dúvida, sob uma tensão, né? Tinha acabado de ter uma eleição, aí ter, no caso, outra eleição. Claro que o PSDB naquela época tinha um super candidato, que era o Ari Basso, que era alguém muito esperado para um dia ser candidato. É um candidato que todo mundo saberia que seria um candidato honesto, correto, não tem por que fazer coisa errada, né? E que aceitou o desafio, porque também é muito difícil você sair da iniciativa privada, né, para entrar nessa bucha que é a política. Naquele momento ali, o que deu para fazer em 90 dias para preparar o terreno para quem viesse depois, né, seja de qual lado vencesse? Deu para estruturar um pouco a prefeitura, para ajeitar? Danilo, nós tivemos... pouco tempo, 90 dias, né? Foi pouco. Na verdade, 75 dias mesmo foi. 90, porque depois teve a transição para mim passar ali para o seu Ari, né, para ele assumir de fato de direita, né? Então, assim, eu fico assim, até me emociono de tanto que a população, a comunidade, a sociedade cidadã abraçou esse período aí, e depois também um pouco mais, na questão da participação de ajudar o município. O município estava com muitas dificuldades financeiras. O senhor pegou a época de carnê de IPTU, por exemplo, não, naquela época? Até o IPTU foi já no mandato do seu Ari. Mas eu peguei a prefeitura... O lançamento foi com o senhor, não foi? Não, o lançamento já foi no mandato do senhor. Já foi, né? O que acontece? Eu peguei do antecessor a prefeitura sem ter o direito de fazer transição. Não houve processo de transição. Isso é complicado. Quando nós entramos lá na prefeitura, nós não sabíamos nada. Nós não tínhamos documento de nada. Porque não houve o processo de transição. Porque a eleição acabou em outubro, então de outubro até janeiro teria que ter tido um processo de transição. Como estava naquela tendência de ser anulado ou de ser a eleição do Enel,
não houve transição nem com o Enel, muito menos comigo, porque comigo não deu tempo. Eu fui eleito num dia, no mesmo dia assumi a prefeitura. Então a gente chegou lá, a primeira semana, para se inteirar da situação. E nós pegamos a prefeitura com a epidemia de dengue. Verdade. Aí foi onde que nós criamos um projeto em parceria com o Ministério Público, não tem nada de ilegal, não teve nada de... A pandemia era muito forte, muito severa, e nós fizemos uma campanha que era Ciranda contra a dengue. E aí nós tivemos que fazer uma limpeza muito geral na cidade. E isso, a população viu com bons olhos isso aí, entendeu? Viu com bons olhos. E a gente foi ajustando as coisas daqui, foi ajustando dali. E se viu até dizendo para Campo Grande, né, que também sofreu muito com essa epidemia, mas não teve essa participação popular para poder enfrentar isso. Ali, Danila, aí eu vi isso aí, a população ajudou, viu? A população, por isso que eu falo, a população, quando ela acredita e quando ela é clamada a participar e ajudar, a população ajuda, viu? Não é só em questão filantrópica, não. Para ajudar o município, a população ajuda também. Só que ela precisa ver e acreditar que aquele processo, que aquela... Que é de verdade. É de verdade, que não é, né, para tirar proveito, não. Era uma situação de pandemia e que precisava ser feito. Era ou eu ou quem estivesse lá, né? E aí, lógico, que culminou com a campanha do seu Ari, embolou a campanha do seu Ari. Com essa participação popular de sinergia isso, com a prefeitura. Claro, e eu ali tentando fazer o que podia fazer com o município, eu não sendo candidato, então eu não estava fazendo nada que fosse para meu benefício próprio, até porque eu já estava eleito, já estava com o meu mandato de presidente da Câmara garantido, mas eu tinha que fazer a cidade rodar. Ah, mas alguém seria beneficiado? Claro. Isso é a população que estava avaliando. A população que vê, né? Que transfere, né? Que transfere ou não, né? E assim... Mas aí foi uma vitória cachapante, né? Foi uma vitória muito, assim, muito... Difícil, uma cidade polarizada. Não vou falar que foi um 7-1, mas foi quase isso. O Enel tinha ganhado de 900 e poucos votos. E o seu Ari ganhou por 3.000, quase 3.500 votos. Então, assim, foi 3 vezes mais a diferença do Enel com relação ao seu Ari. É até interessante para o público em geral, principalmente o público de Campo Grande, perceber isso. Quando a gente fala de 700 votos, 400 votos, parece pouquinho para cá, né? Porque aqui 400 votos, o cara fica muito longe do mandato. Mas em Sidrolândia, por exemplo, assim, a diferença entre o suplente e o eleito, ela é mínima, né? Às vezes é de 2 votos, de 10 votos e tudo mais. E geralmente na cidade pequena não tem abstenção, né? Todo mundo vai votar, né? Coisa que na capital, às vezes, só a abstenção já elegeria vários vereadores. Né? Então, e aí, com relação a prefeito, que nós estamos falando exatamente de prefeito, a diferença do ano sempre foi muito pequena. Sempre foi. Do ganhador e do perdedor, né? Porque lá, como você falou, é muito acirrada a polarização e ali é uma disputa de grupos mesmo. E vai até o último minuto. Vai até o último minuto, aos 49, 50 minutos do segundo tempo. E a eleição lá nunca é, tipo, 3.000 votos de diferença de um prefeito para o outro prefeito candidato. Geralmente é ali, ó, pau a pau ali, né? E essa vez, isso demonstra que o trabalho que nós fizemos enquanto prefeito interino ajudou demais a campanha do seu Ari. Ajudou demais. Por quê? O Enel perde com 700 e poucos votos, se não me engano. Às vezes eu vou errar nos números aqui, mas só para você sintetizar aí. E o seu Ari ganha, logo em seguida, ganha do mesmo oponente de 3.500 votos. Então você vê que a população entendeu, lógico, a população sempre queria o seu Ari como candidato, né, naturalmente. Mas o trabalho, Danilo, que a gente fez enquanto prefeito interino, potencializa, não direcionado para a campanha de Soaria. Eu falo assim, até porque às vezes até me cobravam isso. Pô, mas você não está... Né? Eu quero fazer o que a prefeitura tem que fazer. Tendo uma eleição suplementar ou não. Mas o trabalho ajudou tanto
que quem foi beneficiado foi quem estava no grupo político nosso. Meu, no caso, eu estava lá como prefeito interino. Então, assim, eu tive uma participação boa. E te digo mais, o trabalho do Danilo foi tão bem feito por toda a nossa equipe, por toda a população de Sidrolândia, que até hoje, já se passaram 11 anos, as pessoas lembram, falam, aonde me encontra, até fala assim, tem dois amigos lá em Sidrolândia, que eles falam que o período que eu fiquei lá, eu fiz muito por Sidrolândia, talvez assim, que tipo, fazia em 4, eu fiz em 3 meses, vamos dizer, de tão intenso que foi. Intenso que foi. E com uma participação da população, porque nós não tínhamos dinheiro, os maquinários estavam todos em situações degradantes, e nós não tínhamos dinheiro para arrumar. Então nós, nessa parceria com a sociedade, e até aqui não estou fazendo crítica nenhuma à administração A, B ou não, é que essa é a situação que acontece com os municípios. Já melhorou bem, até porque hoje o nosso pátio de máquina de Sidrolândia melhorou muito. Agora, a primeira vez que aconteceu de uma eleição ser judicializada lá, né? Essa que foi a grande fratura, né? Porque existia polarização, mas sempre alguém assumia, alguém seguia. Dessa vez, não, né? Essa foi a primeira. Depois aí começa, né? Outra, né? Então, assim, a mesma situação. Naturalmente, assim, a cidade acabou dando sorte que essa experiência difícil da judicialização acabou tornando o teu mandato meio parlamentarista também, né? Sim. Falam tanto do parlamentarismo do Brasil, o parlamentarismo dá certo, né? De certa forma, né? Sim. Não teve nada dúvida. Eu não fui eleito para ser prefeito naquele período, né? Eu fui eleito para ser vereador. Depois os meus colegas, os 7 lá que eu te falei, me elegeu para ser presidente da Câmara. E aí, por conta de uma questão jurídica, que eu virei prefeito. Então, aí entra bem o que você está falando. Parlamentarismo. Agora, assim, na Câmara, o presidente da Câmara ele é visto como um gestor, o chefe de um poder. E no período eu morei na cidade, e o senhor, como presidente da Câmara, aproximou muito o Legislativo do Executivo e fez uma coisa que depois até foi replicada em muitas cidades do interior, né, de reverter parte do orçamento da Câmara para algum benefício da cidade. Ambulância, ou até ajudar no fechamento do caixa, porque o Executivo no Brasil está sempre no perigo, sempre no limite. Sempre, né? Precisa. E o Legislativo, quando tem uma boa economia, pode ser um parceiro, pode ser um colaborador. Isso não é muito bem visto em todas as câmaras. Tem câmara que fala, não, o dinheiro é nosso, tem que torrar por aqui mesmo, nem que seja em xerox. Né? Como foi também citar e oferecer à população uma cultura diferente de política, né? Que naquele momento não tinha TikTok, não tinha rede social pujante como é hoje. Talvez hoje em dia teria até esse tipo de inovação, teria até uma dimensão muito maior. Mas naquela época muita gente ficou sabendo, inclusive de cidades vizinhas, do resto do estado, e acabaram adotando a mesma prática, né? Ficou na moda fazer o que o presidente Wilson Pérez e a Câmara Municipal, na época, na mesa diretora, fez. E foi um gesto muito bacana, né? E de sacrifício também, né? Eu sempre tive esse entendimento. Quando eu sonhei em ser presidente da Câmara, eu sempre tive em mente em conversar com meus colegas, né, a mesa diretora primeiro, depois os pares, né, da gente fazer uma economia e reverter isso em prol da população, né? E eu tinha isso na minha cabeça, e quando eu entrei, logo de pronto, nosso hospital não tinha ambulância. O nosso hospital lá é uma sociedade beneficente, né? A prefeitura é parceiro, o governo do estado federal é parceiro daquela associação. A primeira coisa que eu fiz foi, eu vou comprar uma ambulância. Já fiz os cálculos lá, falei com a mesa diretora, que era, a mesa diretora era composta por aqueles vereadores que se elegeu junto comigo, que me ajudou a ser presidente da Câmara, e foi o primeiro ato nosso, uma ambulância para o hospital. Uma ambulância, uma UTI, né? Sim. UTI móvel. E logo após isso, pegou tão bem, e não estou dizendo que pegou tão bem para... Só na vaidade política. Não. Pegou bem porque era necessário. Era necessário, uma entidade que precisava de ajuda, e precisa até hoje, porque como ela é filantrópica, né, uma associação, por mais que tenha ajuda do poder municipal, estadual e federal, sempre ainda falta muito.
e em todo lugar que é. Isso numa cidade que está só crescendo. Crescendo. Né? Então a demanda também aumenta. A demanda aumenta demais. Aí, logo em seguida, o governo do estado, em parceria com o município, fez um conjunto habitacional. Mas era duas modalidades, Danilo. Era uma modalidade caixa e uma modalidade GEAB, né? O da caixa tinha asfalto. O da GEAB não tinha asfalto, a rua. E o da GEAB era antes, dentro do bairro, o projeto era antes do da caixa. Então a caixa veio e asfaltou aquelas casas que pertence ao projeto da Caixa Econômica. E o da GEAB, que era antes, sem asfalto. Aí eu cheguei para o senhor Ari e falei, senhor Ari, nós vereadores temos uma sugestão, nós vamos fazer uma devolução. E o senhor faz o asfalto dentro do projeto da GEAB. E o senhor inaugura já com o asfalto pronto, porque vai ficar muito mal. Eu moro aqui, não tem asfalto, do outro lado meu vizinho tem, sendo que é um projeto com o mesmo ideal, que é um projeto social. De em Campo Grande tem muito disso, viu? Então, tem bolsões assim, sem asfalto, que vira sempre errado. É errado. Muito errado. O senhor Ari falou, não, beleza, eu não tenho como fazer, porque nós estamos apertados, arrecadação baixa. Se você conversar lá com seus colegas lá e eles aceitarem fazer uma devolução para mim, de imediato eu licito e faço o asfalto. Fui lá, conversei com eles, naquela oportunidade, faz 11 anos ali, nós devolvemos 100 mil reais para a prefeitura. E o senhor Ari foi lá, licitou e fez o asfalto. Quando entregou os dois conjuntos, entregou os dois com asfalto. Para não dizer, isso é preconceito com nós aqui. Omitir que o asfalto está no papel e vai chegar. Ia dar o que falar, né? E esse bairro hoje é um dos melhores bairros populares lá em Cidrolândia, que é o Alto da Figueira, né? Hoje nós temos asfalto nos dois projetos. O projeto da GEAB e o projeto da Caixa Econômica. E o da Caixa é financiado, ele paga as parcelas deles. O da GEAB também paga, mas acho que é um valor menor que é subsidiado. Na época era R$50 o valor da parcela. Não sei quanto que está hoje. Então, assim, esse tipo de trabalho é o que a gente fazia, mas isso tudo combinado com os vereadores. Tinha um ou outro que meio que não aceitava, mas porque ele queria ter um direcionamento de uma emenda para o público dele. Não, é um trabalho de liderança muito delicado, né? Você lidar com 12 outras cabeças, os caras têm o mesmo cargo que o senhor. Né? Não é tão fácil, né? Então, para convencer, às vezes é até mais fácil convencer o eleitor do que convencer o par. Amigo, você trabalhou comigo lá enquanto eu fui presidente, você era o nosso responsável pela comunicação. Comunicação da Câmara. Então, você viveu isso junto comigo lá e junto com os nossos colegas. Era conversa, era reunião todo dia para chegar nesse conselho. Não era fácil. Sim. Porque aí tinha os vereadores que eram da oposição, isso numa época, não queria, às vezes. Sim, não era tão interessante. Numa época menos inflamada que hoje, né? Hoje está tudo muito mais agradável. Eu acho que talvez uma gestão como aquela, hoje em dia, seria ou talvez impraticável, ou muito mais difícil, ou até mais necessária, né? Porque eu não tenho acompanhado, até peco nesse sentido. Eu não tenho acompanhado se eles estão fazendo esse trabalho de devolução. Difícil fazer. Não tenho conhecimento. Tá? Naquela escala que o senhor fez, e aquele cuidado que tinha com os vereadores, de gestão mesmo, né, como alguém, como o senhor trabalhou no banco, na gestão privada, de uma equipe e tudo mais, e eles entenderem tudo aquilo como um colegiado, é bem difícil você igualar esse tipo de trabalho, visto que a gente tem câmaras municipais no Mato Grosso do Sul, que a Câmara inteira vive num pé de guerra, né, às vezes não consegue realizar um trabalho conjunto do Poder Legislativo, às vezes até com taxa de reeleição muito baixa por conta disso, né? E dificuldade até para a projeção política de quem está ali. Porque se não realizar, se não acontecer algo bom, positivo, como o senhor falou, até do Alto da Figueira, fica difícil na hora de chegar 4 anos depois para conseguir convencer o eleitor que vale mais a pena ser recontratado, né? Essa é a grande dificuldade, talvez, do mundo de hoje. Né? O senhor está aí vendo, o senhor é um dos maiores vendedores de celular de Cidrolândia, né? Está especializado nisso, e o celular mudou muito o comportamento do eleitor, né? Mudou a forma de se comunicar. O eleitor hoje está antenado em tudo. Totalmente. Não tem mais aquela do eleitor da cidade ter o conhecimento e o eleitor do interior.
Hoje não tem mais isso. Tem internet boa também no assentamento. Todo lugar tem internet, seja via rádio, seja de fibra, seja das operadoras, claro, TIM e Vivo. Hoje todos estão antenados. O que acontece aqui agora, em 1 segundo, 2 segundos, 1 minuto, eles estão sabendo lá na Barra Nova, lá na Valinhos, lá na Eldorado, estão sabendo, lá nas aldeias estão sabendo. E como lidar na política com esse momento diferente, mais tecnológico, talvez mais imediato? O senhor que também é o cara ali do fio do bigode, da conversa, do olho no olho, passou por tudo isso, porque para liberar um empréstimo num banco, um crédito, não é fácil, tem que conhecer bem a pessoa. Essa questão Você fez essa transição, né? A questão da rede social ajuda muito, mas não tem como você ir visitar o eleitor, tomar um café com ele, tomar um tereré, escutar o reclame dele, as dores dele. Comprar a briga dele, né? Comprar a briga dele e a sugestão dele. Eu lembro, Dani, que isso aqui é uma coisa que eu tenho que deixar bem claro isso aqui. Nós íamos fazer uma escola, isso eu como vereador já e o senhor Ari prefeito, lá no bairro Jardim Paraíso. E foi designado um local para fazer a escola. E ao lado desse local tinha uma praça chamada Praça Rubsuco, que foi feita na gestão da doutora Rosângela, quando ela foi presidente da Câmara, mas não deu certo, porque ficou muito na ponta da cidade e os vândalos, em um ano... Acabou com a praça. Acabou, virou pó. Dá até dó de ver. Aí eu fui lá visitar um amigo meu, um eleitor meu, que tinha sido um eleitor meu, conversando com ele, ele falou assim para mim: ô Pérez, por que vocês não pegam essa escola, ao invés de fazer ali, por que vocês não fazem essa escola dentro da praça aqui, Rubsuco? E aí a escola passa a ser a responsável para cuidar da praça. O cidadão dando a solução, né? O cara mora na frente. E ele falou, e aí a escola abraça essa praça, né? E ela passa a cuidar e ela passa a administrar juntamente com a sociedade, com os pais dos alunos. Eu falei, rapaz do céu, que ideia boa, hein? Liguei para o senhor Ari na hora, falei, prefeito, o senhor pode vir aqui no Jardim Paraíso, aqui na Praça Rubsuco agora? Tem um negócio interessante para nós aqui. Estou com um eleitor aqui, um cidadão, falei, não eleitor, estou aqui com um cidadão cidadãoense aqui, um município, que ele está dando uma ideia aqui que eu acho que ninguém pensou, nem o senhor, nem eu, nem ninguém. Mas eu acho que a ideia dele é boa. Senhor, estou indo aí. Chegou o senhor prefeito. Ele já chegou, tá, já conversou, e eu falei, fala para o prefeito qual que é a sua ideia. Prefeito, o senhor sabe que essa praça aqui não deu certo, não vai dar do jeito que está. Se o senhor reformar ela, vão depredar de novo, porque não tem quem cuida, né? Cuidando já é difícil, imagina sem ter ninguém cuidando, tal. O senhor falou, mas rapaz, a sua ideia é fantástica. Eu vou ver se eu consigo mudar essa escola de lugar. Vamos lá pra cá. Chamou o responsável do setor lá, ele foi lá, que era do departamento de planejamento da prefeitura. Ele falou, prefeito, dá pra gente mudar, mas vai atrasar uns 3 meses. Ele falou, não tem problema. Então você faça imediatamente. A escola está lá em fase de conclusão, dentro da praça, terminando, que eu acredito que segundo semestre, se não der esse segundo semestre, no início do ano que vem, ela já vai estar em funcionamento. Mas do jeito certo. Do jeito certo, vai assumir a Praça Rubsuco, vai ajudar a administrar e resolver um problema que era impossível naquele momento de ser resolvido. Isso foi o quê? É uma sugestão do morador, do cara que está vivendo a dor. Isso a internet não dá conta de igualar, né? Então ainda eu falo, a internet é importante? Vai ser cada vez mais. Mas a visita, o fio do bigode, tomar um tereré, tomar um café, bater um papo, ouvir, o político tem que ouvir, falar menos e ouvir mais. Às vezes a gente peca nisso. Eu mesmo pequei muito. Às vezes a gente tem que ouvir. Depois você chega lá e vai filtrando aquilo que você acha que vale a pena. Porque quem está lá na ponta também, é ele que sente a dor. Não é nós. Às vezes eu moro lá no centro da cidade, eu não vou saber das necessidades de quem está lá no bairro, lá no final do bairro, lá no final da cidade. Só aquele morador, só
aquele cidadão ou cidadã que está lá é que vai poder falar para nós, ó, gente, leva por esse caminho, que eu acho que esse caminho é melhor. Aí cabe a nós, juntamente com a equipe, identificar se aquilo é positivo ou não. Agora, daquele período que eu pude fazer jornalismo na cidade, né, e acompanhar os mandatos, e acompanhar também a história política do senhor, me chamou a atenção um dia que eu lembro que estavam falando das indicações, né, e das soluções das indicações. E o senhor falou de 3 postes que tinham conseguido lâmpada, né? Aí depois de sair, o senhor falou assim, ó, Danilo, tem que botar meu poste na matéria também, hein? Eu falei, pô, mas 3 postes? Ele falou, rapaz, esses 3 postes têm uma história, tudo mais. Liga para essa moradora aqui, não sei se você vai lembrar disso, você passou o telefone, aí eu tava uma porrada eu tentava compilar tudo, né, e depois fazer separadamente também. Liguei para a moradora. E aí, era uma moradora que era muito insistente nesse pedido, e esses 3 postes não saíam nunca. E estavam sempre te ligando. Dentro das atribuições de presidente da Câmara, era muito difícil sair para fazer a vereança da forma como o senhor fazia antigamente. Sim, sem ser presidente. Mas naquela ocasião, o senhor conseguiu sair, viu lá o drama da situação desses 3 postes. Eu não lembro, é o nome de um acho que era no Pindorama, se eu não me engano. Aí lá você vai e fala, não, realmente, eu preciso resolver isso logo. Aí você foi, né? Foi com a pastinha, deu um jeito, insistiu, resolveram a questão do poste, mas já estava faz horas como pedido. Anos, né? Anos. E aí resolveu, você falou, viu como que é cada coisa tem uma história e tem a sua importância. O poste é apagado ali, fica mais perigoso, né? Para a pessoa atravessar, passar por tudo ali. Ser vereador, ser presidente da Câmara, ser líder, às vezes, do prefeito, ser líder de partido, às vezes, dificulta para fazer essa vereança raiz, né? Como que o senhor fez ali para poder conciliar também naquele período? Lembrando que o senhor tem a empresa também para tocar e tem família, né? É que nem a gente fala, nós tínhamos que se virar nos 30. Se virar nos 30, né? Não tinha jeito, não tinha horário, né? E assim, eu sempre mantive o meu gabinete aberto. Eu fui muito presente ao meu gabinete quando eu fui vereador. Eu não deixava meu gabinete só na mão do meu chefe de gabinete lá. Ou não deixava só para a questão da presidência, né? Ou só a questão da presidência. Eu era muito presente, eu visitava mesmo assentamentos. Tanto é que eu tenho hoje poucas pessoas em São que não me conhecem, por conta que eu fui muito presente em todas as camadas. Seja da camada mais alta, média, mais baixa também. Eu sempre fui presente mesmo. Eu lembro uma vez, lá no bairro Jardim Paraíso, novamente, vou falar, insistir nesse bairro aí. Existia uma demanda para um campo de futebol. E eles não tinham nada, além de um sonho de ter um campo de futebol. Eu cheguei para o líder lá, falei, ó, o presidente do bairro, falei, ó, campo de futebol gramado, eu não vou conseguir. Falei com o Dalto Fius, o Dalto que era o prefeito, falou, Pérez, eu não tenho como fazer um campo de gramado. Até porque não tem ninguém depois para cuidar. E era bem na onde foi construída a praça Rubens Succo, que é essa que eu estou falando que vai ter a escola. Aquele agora. Pedaço ali sempre foi problema ali. Sempre foi. Eu falei para o presidente da associação lá, falei, pode ser de terra o campo? Ele falou, pode, nós precisamos de um campo, com trave, com rede para nós jogar. Eu falei, então deixa comigo, isso aí o cara não sei o que nós vamos fazer. Aí eu fui no secretário de obra, que na época era o Bernardinho Stefanello, ele comprou a ideia, nós fomos lá. Danilo, e um dia nós fizemos o campo de futebol. Puxa vida, hein? Um dia. Aí eu fui lá, comprei a madeira, fiz as traves de madeira, consegui a rede com a Secretaria de Esporte, não lembro quem era o secretário na época, acho que era até o Maia, que isso era na gestão do Dalto Fiusa, né? Que era o prefeito. E nós consegui um jogo de camisa, 2 jogos de camisa aqui do Campo Grande, e fizemos a inauguração do campo. Rapaz, deu uma festa, um evento com muita gente. E isso ficou marcado. Depois disso, desmancharam o campo para fazer a praça Rubens Succo. Não deu certo? Não tem problema. Mas pelo menos saiu do campo para fazer algo melhor. Não deu certo por outras razões, circunstâncias, mas que agora vai dar certo. Porque a escola vai estar lá. Quem vai gerir aquilo agora é a escola, né? E aí a escola tem como chamar os pais e falar, ó, esse espaço aqui está liberado para toda a comunidade aqui do Jardim Paraíso, só que vocês vão ter que ajudar a cuidar, porque é seus filhos que vão usar, né? É essa comunidade que vai usar.
Eu acredito muito hoje que a Praça Rubem Succo vai ser um local muito interessante futuramente para aquela população que mora ali, que não é mais só o Jardim Paraíso. Hoje lá agora tem o Cidrolar, tem o Ipacaraí, que é tudo ali, os bairros que agregaram depois do Jardim Paraíso, né? E aquela coisa do dinheiro público valer, né? Valer. De fazer, aplicar bem o dinheiro público. O dinheiro público não é para jogar fora, não é para fazer coisa errada. E assim, Danilo, eu joguei bola a vida inteira e quando eu era mais jovem, nós não tinha campo gramado. Nós jogávamos no terrão mesmo. Se você pegar aqui em Campo Grande hoje, também, os maiores campeonatos aqui de futebol aqui em Campo Grande, mais que o profissional, é terrão. Dá mais público que o profissional, né? Mais público nos campeonatos terrão do que no próprio estadual. Eu sei porque eu já vi em vários, não jogar, mas assistir. Eu tenho um cunhado meu que mora aqui, que gosta demais, participa do terrão, e às vezes eu fui lá acompanhar ele, eu fiquei impressionado com o tanto de gente que tem lá assistindo, participando, no terrão. Então por que Cidrolândia não podia ter um campo de terrão? Não tem por que a gente não fazer. E nós fizemos, e isso aí abriu espaço para ter outros. Depois tiveram outros em outras regiões da cidade. Então assim, acho que a gente ajudou bastante a participar esse desenvolvimento de Cidrolândia. Isso ainda desenvolveu pra caramba agora, né? Isso que eu ia falar, é uma cidade que parece que ela tem uma vocação para crescer, uma vocação econômica de empreendedorismo, de aplicação de dinheiro de grandes empresas, né? É uma cidade que, assim, ela tende, das cidades do interior do Mato Grosso do Sul, é uma das que mais vai aumentar a sua população, aumentar a sua capacidade produtiva. Porém, ela está sofrendo as dores do crescimento. Hoje é uma cidade, quando eu pude visitar da última vez, não está tão bonitinha quanto lá em 2014, 2015, né? Ela está um pouco mais suja, um pouco mais judiada, menos sinalizada também, né? E com asfalto pior, né? Como também lidar com os cuidados com a cidade, lembrando que a cidade, na época que o senhor foi prefeito, na época que foi vereador também, ou quando chegou lá, era uma cidade nitidamente muito bonitinha, muito bem cuidada, muito bem estruturada na sua área urbana, né? Na área rural, a questão é manter bem as estradas vicinais para poder, fácil, que não é fácil, né? Então, Danilo, assim, o crescimento, ele vem, mas também vem as coisas boas, mas também vem as suas, como é que eu vou dizer, dificuldades. Né? A rota bioceânica pode piorar ainda mais isso, né? Então, hoje, Cidrolândia, ela fez assim, e aí as estruturas do município não acompanhou e não está acompanhando esse desenvolvimento, né? Isso aconteceu em Ribas também, ou está acontecendo em Ribas, né? O governo do estado, agora fiquei sabendo, que eu não estou participando ativamente dessa gestão, diretamente, vamos dizer assim, mas eu como morador, como empresário lá, a gente tem observado, né? Há um desejo agora do governo do estado, já desde o ano passado para agora, de dar um auxílio para o município de Cidrolândia nessa questão das vias públicas, né? De manter elas melhores, né? Eu acho que a questão de sinalização, a gente poderia ter avançado mais, Cidrolândia hoje é uma cidade grande, praticamente, né, das médias, vamos dizer assim, que só tem um semáforo. Desde aquela época, Você pega Maracaju, deve ter mais de 10, né? Então eu acho que nós poderíamos ter avançado nesse quesito mais, né? A BR passa dentro da cidade, então esse é um perigo constante, né? Questão de sinalização, nós poderíamos ter avançado mais. Eu sempre cito como exemplo, para mim, a cidade de Carapó. Não é que eu sou de lá, não, que eu fui, né? Sou oriundo de lá. É que lá é uma das cidades que tem uma sinalização viária que eu não conheço em outro lugar igual, né? Isso eu deixo os méritos para o André Nézio, o prefeito lá, e para o Faustão, que é o diretor de trânsito lá. É um exemplo. Então, quem quer seguir um bom exemplo, faça uma visita lá, né? Eu até, o ano passado, ano retrasado, eu levei um vereador daqui de Cidrolândia para ir lá conhecer, para ele tentar fazer um projeto para que em Cidrolândia ficasse daquela mesma forma, ou até melhor. Não sei porquê, não avançou. Mas eu fiz a minha parte. Marquei a agenda do prefeito, marquei a agenda do secretário, o Faustão, que era o diretor de trânsito lá, não é, mas não evoluiu também. Então, assim, nossa cidade, ela cresceu e vai continuar crescendo, por conta desses
empreendimentos que estão chegando. Muita imigração também, né? Migração, lá tem emprego. Né? Às vezes eu levanto cedo, pego lá no meu celular ali, olho no meu celular, a Casa do Trabalhador oferecendo 206 vagas de emprego lá em Cidrolândia, né? Eu falo, gente, mas então, se tem alguém que não está trabalhando, ou é porque não procurou o trabalho, ou porque não se qualificou, ou não quer se qualificar. E é uma cidade que esse 216 emprego preenche. Né? Campo Grande, por exemplo, anuncia todo dia 2.000 vagas. Aí repete no outro dia 2.000, quer dizer, porque acaba não preenchendo. Tanto. Mas lá também não está preenchendo. Não está preenchendo também? Eu não estou por dentro do sistema lá, mas não dá para entender. Ou é por falta de qualificação. Alguma coisa está ali, né? Ou é por falta de procura também. Né? Eu sei que a JBS está buscando gente fora. A própria Impasa agora está buscando gente fora. Então, assim, só que aí eu olho lá todo dia, lá naquele painel lá das vagas, 206, 230, 240 vagas disponíveis. Então, eu não sei por que não está cobrindo isso aí. Cobrindo. Até porque o empresário sempre tem pressa, né? O senhor sabe ali como que é ter equipe, ter essa gestão de uma empresa. Mas assim, não é fácil a vida do empresário. Não vai parar, que nem eu falo. O empresariado, tanto local como os que estão chegando de fora, eles estão chegando com muita vontade mesmo. Então, eu falo que se o poder público não atrapalhar, a cidade cresce por si só. Se o poder público ajudar, aí ela cresce muito mais rápida. Isso em todo lugar, né? Mas Cidrolândia é um bom exemplo. O senhor pretende voltar para a política? Eu acredito que os pedidos sejam muitos, né? De muita gente querendo... Porque assim, num momento de crise como a gente está passando no Brasil, o Brasil está num momento complicado, né? De muita incerteza e tal. A pessoa com experiência, ela tem uma vantagem enorme, né? Porque não dá para chegar ali e aprender o que é ser uma vereança e fazer curso para isso. Tem que já chegar sabendo, às vezes. Danilo, eu estou com intenção de voltar. Né, pelo menos colocar meu nome à disposição novamente. Não posso aqui falar qual cargo ainda, se é vereador, se é um outro cargo, né, um pouquinho acima, né? Isso vai depender da uma articulação política. Né? Eu estou filiado ao PSDB, nunca saí do meu partido, estou desde 2002 lá, fazem 22 anos que eu sou filiado ao PSDB, disputei 4 eleições. O senhor é bolsonarista também? Gosta do Bolsonaro? Também gosto não vou nem dizer bolsonarismo, eu gosto da direita, né? Sim. Mas respeito também a esquerda, porque acho que o debate ele é importante. Eu não sou aquele fanático que entra em briga. Eu acho que todos, tanto a direita como a esquerda, têm suas virtudes, mas também têm os seus defeitos. E ambos precisam melhorar, precisa avançar. E mais que intenção, é o jeito de fazer, às vezes. É o né? jeito de às vezes fazer. a intenção é ótima, mas na hora de fazer, para a ambulância ser entregue, foi muito trabalho, muita conta para ser feita, muita persistência. Muita articulação do asfalto, de uma doação que a gente fez para a PAI, que é uma entidade que tem um papel fundamental, não só em São Paulo, mas em qualquer lugar do Brasil. Tudo isso foi uma ajuda da Câmara dos Vereadores também. E eu sempre falo, se não tiver o apoio de todos os vereadores, você não consegue fazer. Então você tem ali uns 5, 6 que tem que ter a convergência, né? Você tem 5, 6 ali que compra a ideia. O resto você vai ter que convencer. Convencer com o quê? Com o diálogo, né? Ouvindo eles, né? E ali as coisas vão fluindo. E dizer que Cidrolândia hoje é uma cidade muito polarizada também na questão política partidária. Então, a direita e a esquerda ali, ela está aí. E principalmente assim, a questão dos grupos também, né? Você tem, o senhor foi um dos prefeitos, mesmo sendo interino, mais jovens da história de Cidrolândia. Né? Se não foi o mais jovem. Eu acho que, não sei, acho que o Marcelo é mais novo que eu. Acho que depois foi o Marcelo. Depois, mas até a época que eu fui, o senhor eu era o mais jovem. Depois foi o Marcelo e acho que agora a Wanda é mais nova também. Mais nova também, mas naquele momento o senhor foi o mais jovem. Mais jovem, 30... Não, 40, não tinha 50, 47 anos. 47 anos. E ali o senhor marca, de certa forma, na história, o fim daquele ciclo Enelvo, Daltro, Enelvo, Daltro, Enelvo, Daltro, que é um ciclo que, vamos botar aí, mais de 20 anos de política, dessa polarização, né? Muito mais, acho que foi... Que são 3, 4 mandados do Daltro, 30 anos. 30 anos disso aí.
E depois quebrou lá com eu e me elegendo interinamente, depois o Soari, e depois Marcelo, o Marcelo e agora a Wanda. Sim, ou seja, ficou para trás. Ficou para trás. Ao mesmo tempo, a cidade ainda precisa colocar isso para trás numa eleição, né? Que ainda tem esse peso muito dos dois, né? E sempre à espera deles voltarem, né? Aquela expectativa, e eles são determinantes de que lado que eles vão, né? Sim, verdade. Então, Cinolândia a política lá, você viveu lá, você morou lá, você sabe. Ela é bem, sempre tem ali aquela expectativa, será que o homem volta, será que o homem... Mas assim, a coisa já, eu no meu entendimento, eu acho que já passou isso aí. Quebrou esse paradigma lá atrás, quando eu fui eleito interinamente, depois do Soari, eu acho que na minha avaliação... Ali resolveu. Agora, é claro que aonde esses dois líderes estiverem apoiando, tem um peso muito grande. Nós não podemos ser hipócritas de não acreditar numa situação dessa, né? Mas assim, a eleição está para chegar, está aí já. Falta 15 dias para definir quem fica, a quem janela, sai, quem né? é candidato à janela. 120. Vai haver uma mudança de partidos aí de vereador muito grande, a gente está sentindo já. Mas eu estou firme lá no meu partido. Nunca saí. Fui presidente do PSDB, até não tinha comentado isso. Verdade. Não, e o PSDB é forte no Mato Grosso do Sul, né? Mais de 50 prefeituras. Fui secretário de governo na gestão do Soari, 1 ano e 2 meses eu fui secretário de governo. O Soari me deu essa oportunidade, aí eu dei a oportunidade para o pastor Moacir virar vereador. Verdade. Né? Isso pouca gente faz também. Né? Então, assim, eu sempre penso no conjunto, né? Às vezes nem penso no meu individual, penso no grupo, no conjunto. Às vezes porque às vezes eu tenho que pensar um pouco mais em mim também. Né? Mas assim, não me arrependo de nada do que eu fiz, de como eu conduzi, de como eu levei. Hoje eu ando de cabeça erguida na Cinolândia, em qualquer área, em qualquer classe social. Isso conta muito também, né? Você passar pela política e sair mesmo. Em qualquer assentamento, em qualquer igreja, aldeia, eu sempre, até hoje, sou bem recebido. Isso conta muito, né? Não só o senhor, a família. Numa época que a política virou uma selva, né? Nossa Senhora, Davi, tu não tem ideia. Né? Então, isso a gente tem que agradecer e olhar para trás e dizer, olha, eu acertei em conduzir minha vida pública dessa forma. Né? Fiquei 12 anos como vereador, né? 12 anos. E quase que fiquei 16. Só não fiquei porque na composição da chapa lá... eu fiz a minha segunda melhor votação dos 4 mandatos meus, segunda melhor, fiz 492 votos, e fiquei fora por causa da legenda. Então, faz parte do jogo, né? Quando você vai jogar, você recebe as regras, sim, você aceita ou não. Eu aceitei as regras e eu acabei ficando fora, mesmo tendo uma votação espetacular, que foi a segunda melhor votação minha, dos 4 mandatos que eu disputei como vereador. Que mostra a importância do capital político do senhor. Não só dele existir, mas da forma como o senhor conduziu ele, né? De respeito e tudo mais. Isso aí demonstra tudo isso aí. Obrigado. Força e parabéns aí pela história na vida pública. Eu acho que é uma história de muita gente admirar, né? Ainda mais que estiver começando na política, qualquer canto aqui do Mato Grosso do Sul, poder olhar alguém que saiu da vida empresarial, foi para a vida pública, ficou, saiu bem depois, né? E construiu algo muito importante. Né? Graças a Deus, Danilo, e você pôde acompanhar isso aí. Sim, diretamente um método, principalmente. Né? Diretamente lá, e eu tenho certeza que mesmo você não estando lá mais, mesmo eu não estando com um mandato, você tem acompanhado a minha trajetória, a minha história. Você sabe onde que eu fico, você sabe onde que é a minha loja, você acabou de me confidenciar em off aqui, que você esteve lá me visitando, não me encontrou, mas você esteve lá. Então, assim, eu acho que é por aí que a gente tem que conduzir não só a vida pública, mas a vida da gente, né? Selecionar nossas amizades. E outra, atrás do vereador, do prefeito, do secretário, tem uma pessoa, né? Essa pessoa tem uma história, tem uma referência, né? É que nem o que o senhor falava sempre, eu sou vereador, sou presidente da Câmara, mas eu tenho que estar lá na loja também, atender, na hora que eu for vender um celular, conversar, eu tenho que atender da mesma forma da época que eu não era. Sim. Porque senão daqui a pouco não tem loja mais, sim, né? Com certeza. Não tem para onde voltar, né? Não tem. E se eu não tivesse feito isso, Danilo, eu estou há 8 anos, praticamente 7 anos fora. Como é que eu estaria sobrevivendo? Né? Eu não sou um cara rico, eu não tenho posses assim para...
Vou ficar 7 anos sem fazer nada. Não viveu da política, vida, né? Não vivi da política. Essa é a realidade. Findou lá meu mandato, eu caí para dentro dos meus negócios. E é o que está me sustentando até agora. E de repente é isso aqui que vai me sustentar para me voltar. Né? Para me voltar. E eu nunca deixei de estar presente, mesmo não sendo mais político de mandato. Né? Mas deixar de ser político eu nunca deixei. Até porque eu continuei militando como presidente do PSDB, depois eu fui secretário de governo, né? E outros cargos que eu... E participa também, né? Sempre chamado para as reuniões, né? Sempre chamado. Ainda é uma cidade que as pessoas ainda conversam muito sobre as decisões a serem feitas, né? Vai estar o governo do estado lá, eu estou lá, até porque eu faço parte do partido do nosso governador, do Reinaldo, do Rida, então eu estou presente. A prefeitura, na atual gestão da Wanda, me chama, eu vou. Eu não misturo as coisas, não misturo. Eu quero o bem de Sidrolândia. E vou querer sempre o bem de Sidrolândia, porque é a cidade que eu escolhi para viver, depois que eu vou sair da minha cidade. É a cidade onde eu construí a minha família, meus filhos nasceram todos lá. Eu quero o bem da cidade. Mas assim, o tempo na política ele é outro, né? Ele é mais intenso, tipo assim, não só por conta das reuniões, mas das cobranças e tudo mais. Quando você vê a semana, ela passa voando, né? E aí, se você não deixar a demanda acumular, que é o que às vezes o político novo acaba deixando acontecer, fica muito difícil segurar o touro depois, né? E eu aprendi uma coisa com... eu aprendi uma coisa nesse período que eu estou como político, e como que eu estive e estou ainda, porque a gente nunca deixa de ser, só não estou tendo mandato. É que assim, o eleitor, ou o amigo, ou quem te procura, você não pode definir que você é seu eleitor ou não, porque você não sabe, o voto é secreto. Sim. Às vezes você pensa que aquela pessoa não votou em você, você solta o cachorro em cima dela, mas você vai ver se está sendo injusto porque ela votou. E aquele que você achava que votava não votou. É um voto secreto. Então tem muito disso, né? É que na vida pública, Danilo, você tem que praticar um negócio seguinte. Sempre. Um não bem falado, um não bem argumentado, vai ser sempre melhor do que um sim mal resolvido. Vai ser sempre. Não dá para fazer isso, por isso. Você me desculpa, você me perdoa. Não dá. Eu tenho meus limites. Agora, você chegar e falar, deixa comigo que eu vou fazer. E não entregar depois. Aí amanhã, o cara te liga, ou te manda uma mensagem. Você viu que negócio? Não vi, mas estou vendo. E não vai resolver, porque você sabe que aquilo você não vai resolver. Isso é pior. Então, o não mal explicado é muito melhor do que o sim mal resolvido. Isso vai ser... Não. E não é só na política. E por trás do sim bem resolvido tem muito trabalho, né? Porque às vezes a pessoa não faz ideia do que é, às vezes entregar uma benfeitoria, a articulação que tem que ter, e todo o empenho, né? A papelada que envolve tudo. Conversar com o prefeito, buscar caminho junto com o prefeito. Porque não adianta você querer você levar 10 demanda para o prefeito ou para o secretário. Deixar lá embora. E você não ter meu amigo, dessas 10 que eu estou trazendo aqui, eu acho que nós pegar esse caminho aqui, a gente consegue resolver. Vamos junto? Eu marco para você, porque às vezes eu tenho um contato aqui que às vezes a pessoa lá não tem. E esse contato meu vai ajudar a nós resolver aquela pendência lá. Agora, faz a indicação. Faz a indicação. Mas não vai atrás de uma solução para ajudar a resolver aquela indicação que você fez. Porque tem muitos aí que estão fazendo indicação justamente para poder ficar bem com a população, tentar jogar o prejuízo para quem não vai resolver, porque aquela indicação que ele fez, ele sabe que não tem como resolver. Está jogando para a galera, né? Está jogando para a galera. Isso não pode, isso cai no descrédito. Isso aí pode funcionar, Danilo, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, depois da terceira não funciona mais. O eleitor não acredita mais. Peraí, esse cara está jogando o abacaxi para lá, para ele ficar um bom moço, ele sabe que isso é um pedido impossível, que não depende da municipalidade, às vezes depende do governo do estado ou mesmo do governo federal. Isso não funciona. Quem está entrando na política agora, dou isso como sugestão. Não faça isso. Não façam. Se fizer, ajuda a buscar a solução, que aí todos vão ganhar. E principalmente quem fez a sugestão que vai ganhar mais.
Porque a execução é obrigação do executor. E outra, o trabalho ele vai acontecer, a qualidade do trabalho que conta. Obrigado, parabéns aí por tudo. Eu que agradeço. E acompanha o nosso trabalho no www.msindia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS em Dia. Até a próxima.